Isso não sou eu que estou dizendo, é dado de pesquisa. As pessoas têm estabelecido cada vez menos relações de amizade, principalmente de amizades próximas, de amigos íntimos. Será mesmo? É o que diz uma pesquisa americana e é sobre ela que a gente conversa hoje aqui no Parole ao Vento. Roda a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, jornalista, roteirista, criador e produtor de conteúdo. E essa semana eu li uma reportagem que me chamou muita atenção, porque ela repercute uma pesquisa que fala de amizade, que fala de relações de amizade com o passar dos anos. Os dados são da Survey Center on American Life. É uma organização de pesquisa não partidária e sem fins lucrativos, dedicada a entender como as mudanças culturais, políticas e tecnológicas moldam a vida diária dos americanos. É, portanto, uma pesquisa que reflete um comportamento americano, mas que pode servir de base para o nosso bate-papo aqui para falar de amizade. Segundo a pesquisa, a porcentagem de pessoas que dizem não ter amigos próximos passou de 3% em 1990 para 12% atualmente. Além disso, o número de indivíduos que afirmam ter um melhor amigo caiu de, olha só, de 77% para 59%. Hoje, a média é de 3 a 5 amigos próximos, mas 8% da população relata não ter nenhum. 8% da população americana relata, pelo menos relatou na pesquisa de 2021, que não tem nenhum amigo. Não é só. Outro dado relevante é que adultos mais velhos tendem a manter mais amizades sólidas, enquanto que 51% das pessoas afirmam ter dificuldade em fazer novos amigos, especialmente a partir do momento em que a idade avança. É meio assustador e, ao mesmo tempo, a gente entende, eu pelo menos consigo entender um pouco do porquê que isso se dá, né? Porque eu acho que as pessoas estão com cada vez mais medo de se abrir, de se relacionar. Essa é uma conversa que todo ano surge, né? As pessoas estão mais fechadas, as pessoas estão mais reclusas. Mas é verdade, com o passar dos anos, as pessoas foram ficando com mais medo até de sair de casa, por conta da violência que a gente encontra quando a gente sai. Mas também ficaram mais refratárias, ficaram mais reticentes quando o assunto é baixar a guarda e conhecer alguém. Mas é um número realmente assustador. Quer dizer, gente que não tem amigos próximos, eram 3% dos entrevistados, e depois esse número aumentou para 12% atualmente. Então, quer dizer, cada vez mais a gente tem menos amigos, cada vez mais a gente vai se fechar para as nossas amizades. Eu confesso que eu vivo momentos de solitude muito tranquilos na minha vida. Mas eu preciso de amigos. Eu acho que amigos são fundamentais. Fundamentais quando você precisa deles e também quando eles precisam de vocês, porque eu acho que me dá um prazer muito grande quando eu consigo ajudar um amigo. Quando eu consigo virar para um amigo, e se ele pedir, claro, dar um conselho, fazer uma avaliação do que ele está fazendo, dar uma opinião profissional, dar uma opinião sobre a vida pessoal dele, se ele quiser, e de acordo com as minhas experiências. Mas dizer que você não tem amigos próximos, e isso, eu não sei se vocês já perceberam, esse é um tema que tem sido recorrente, por exemplo, aqui no YouTube. Eu já vi uma infinidade de canais, principalmente brasileiros, de pessoas que dizem que não querem ter amigos, que não têm e não querem ter. E desses vídeos, eu vi alguns vídeos de pessoas falando sobre isso, pessoas jovens, pessoas mais velhas,
E o que mais me chamou a atenção é que as pessoas relacionam o fato de cortar essas amizades, de não ter intimidade com os amigos, a sucesso profissional e sucesso pessoal. É como se o fato de você ter um amigo ao seu lado e dividir com ele confidências da vida, planos, sonhos, anseios, diminuísse a força que isso tem para que de fato aconteça na prática, né? Talvez, acho que nenhum deles foi muito explícito, mas é como se dissesse assim: amigo só serve para invejar, só serve para desejar o que é seu, amigo traz junto a cobiça, a inveja. Eu não acho que seja isso, até porque a gente não é bobo. Tem uma hora que a gente percebe quando as pessoas que estão do nosso lado não são legais. Quando as pessoas estão do nosso lado por interesse, para conseguir alguma coisa, porque a gente pode proporcionar alguma coisa para elas. Mas relacionar que quando você não tem amigos, você acaba sendo mais bem-sucedido, mais focado. Essas pessoas que eu vi desses vídeos aqui no YouTube batem muito na tecla de que você não deve contar os seus planos, de que você não deve abrir as suas metas, de que você não deve dizer por que caminho você vai seguir para um próximo passo que você vai dar na sua vida, seja profissional, seja pessoal ou profissional. Mas eu até entendo, eu até acho que quanto menos a gente falar, muitas vezes é melhor. Até para não ter aquela coisa de dizer assim, nossa, você falou que ia fazer, ia acontecer, que ia dar certo, que tal coisa ia acontecer em breve e não aconteceu. Eu até tento, na medida do possível, já fui muito mais reservado nesse sentido. Mas daí a você não ter amigos com a expectativa de que uma vez não dividindo nada com ninguém, você vai ser mais bem-sucedido nos seus planos, eu acho isso um pouco assustador. Eu respeito a opinião de quem acha isso e de quem não tem amigos, mas todas as vezes que eu vejo uma pessoa dizendo assim, eu não tenho amigos, eu tenho conhecidos, me assusta um pouco. Me assusta um pouco porque amigo é aquele que quando você está muito mal, é a ele muitas vezes que você vai recorrer. E às vezes é aquele amigo que te dá um chacoalhão, às vezes é aquele amigo que te fala, ô, olha para você, não vai ficar aí chorando, não vai ficar aí jogado, sofrendo, pelo amor de Deus, não, levanta, você já fez tanta coisa, você já saiu de tantas situações piores. Pode até ser que você se depare com um amigo que te jogue ainda mais para baixo. Às vezes acontece. E às vezes não que talvez ele queira te jogar para baixo. É que ele está numa situação muito difícil e quando ele vê alguém naquela mesma merda, para falar o português claro, ele fala, é isso mesmo, amigo, nada dá certo, não, é muito difícil mesmo de conseguir. Eu, nas fases em que algum amigo me pediu uma ajuda, e mesmo quando eu não estava muito legal, eu tento não fazer esse papel do companheiro de derrota. Eu não sou essa pessoa que reforça a desgraça, que reforça o fracasso do outro. Eu sempre tento botar as pessoas para cima, porque eu acho que também é isso que um amigo espera quando ele te procura. Ainda que inconscientemente ele fala, pô, eu não tô legal, eu tô mal, mas eu vou ligar para fulano, porque fulano, sei lá, tem um outro humor, também já deu as voltas dele por cima, também já saiu de situações difíceis. Então, assim, esse dado de que aumenta o número de pessoas que não têm amigos, isso para mim é muito assustador. E ainda quando são essas pessoas que dizem que não querem propositalmente ter amigos, porque assim ninguém vai impedi-las de crescer, de serem bem-sucedidas, de atingirem os seus objetivos, é realmente assustador você chegar a um ponto, não sei o que essas pessoas passaram, mas de imaginar que ter um amigo é patinar na vida, é não ir além, que um amigo pode ter o poder de não te deixar evoluir e alcançar o que você quer. Para mim, amigo soma, amigo ajuda,
ter amigos sempre por perto é muito bom, né? Não precisa fazer o Roberto Carlos e ter 1 milhão de amigos, mas precisa ter poucos e bons. Eu acho, né? Eu acho. É assim que eu me sinto em relação aos meus amigos, as pessoas que privam da minha intimidade e com quem eu tento dividir a vida sempre que possível, dando força, pedindo colo e por aí vai. E vocês? O que vocês acham disso? Vocês têm sentido dificuldade de fazer novos amigos com o passar do tempo? Ou mais, vocês têm tido dificuldade de manter as amizades de vocês com o passar dos anos? Contem aí pra mim, curtam, compartilhem, acionem o sininho aí das notificações para receber aviso dos vídeos novos. E, como sempre eu digo aqui, adoro quando vocês contam as impressões e as experiências de vocês sobre os assuntos que eu trago aqui. Tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.